Olá, boa noite. O Conselho Nacional de Justiça aprova a regulamentação da atuação do juiz das garantias, instituído pelo Supremo Tribunal Federal. Justiça em números. Relatório divulgado pelo CNJ aponta que a produtividade do judiciário brasileiro subiu quase 7% no ano passado, o segundo melhor resultado da série histórica. O plenário do Supremo julga a falta de regulamentação do adicional para atividades penosas. O Superior Tribunal de Justiça reafirma que pessoa com Alzheimer tem direito à isenção do imposto de renda quando a doença causar alienação mental. O Supremo mantém a apuração do Conselho Nacional de Justiça contra desembargador do TRF6 por morosidade. E ainda, na segunda reportagem da série sobre entrega voluntária para adoção, a gente mostra os trâmites desse processo, que é um direito garantido a todas as mulheres. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 28 de maio, começa agora. A pessoa com Alzheimer tem direito à isenção do imposto de renda quando a doença causar alienação mental. O entendimento foi reafirmado pela primeira turma do Superior Tribunal de Justiça e quem traz os detalhes é a repórter Marina Campos. O entendimento foi aplicado em ação ajuizada por uma servidora pública aposentada do Distrito Federal, que tinha 79 anos de idade na época dos fatos, para a devolução do imposto de renda, pago desde julho de 2019, por ser portadora de Alzheimer. O psiquiatra Tiago Blanco explica que, nos casos mais avançados desta doença, pode ocorrer alienação mental. A alienação mental caracteriza uma condição que o sujeito não consegue se autodeterminar. A gestão de si mesmo, de suas decisões, fica comprometida por perdas cognitivas, que incluem memória, inteligência e outras funções que determinam o que o sujeito pode fazer e as consequências de seus atos. Na medida em que alguém não consegue ter uma clareza das suas decisões, então caracteriza-se um estado de alienação mental, que é um grande guarda-chuva que inclui uma série de condições patológicas, tanto da psiquiatria quanto da neurologia, que poderão implicar nessa perda de capacidade. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve sentença de primeira instância no sentido de que, embora a doença não esteja especificada na legislação que dispõe sobre imposto de renda, ela causa alienação mental, o que justifica a isenção do tributo. Em recurso especial, o Distrito Federal alegou que o TJDFT, mesmo tendo reconhecido a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não aplicou corretamente a lei que regulamenta as questões relativas ao imposto de renda. O colegiado da primeira turma negou provimento ao recurso. O relator ministro Benedito Gonçalves observou precedentes da primeira sessão do tribunal, que considerou taxativo o rol de doenças fixado pela legislação. Contudo, destacou que a primeira turma do STJ decidiu em outro julgado pela possibilidade de as pessoas com Alzheimer terem direito à isenção na hipótese em que ocorrer a alienação mental. Já a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para uma concessionária de energia que questionou descontos para amortização de dívida da controladora. As informações com a repórter Jéssica Castro. O caso julgado foi o de uma ação proposta por uma concessionária de energia, porque o banco fez descontos em sua conta para quitar dívida da sociedade controladora. Para o colegiado, não houve demonstração de vulnerabilidade que permitisse reconhecer à concessionária a condição de consumidora, especialmente considerando que ela integra grupo econômico de grande porte. No processo, a concessionária, integrante de um conglomerado de energia, pediu que o banco devolvesse os valores utilizados para a amortização de dívidas da sua controladora e também que fosse impedido de fazer movimentações semelhantes nas suas contas. Mas o Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve a sentença de primeiro grau e julgou os pedidos improcedentes. Ao recorrer ao STJ, a concessionária alegou que haveria uma relação de consumo, porque ela estaria em situação de vulnerabilidade diante da instituição financeira, como qualquer pessoa natural que tivesse dinheiro aplicado no banco. O relator do recurso, ministro Antônio Carlos Ferreira, explicou que as características dos negócios realizados pelo grupo econômico integrado pela concessionária não autorizam o reconhecimento de qualquer tipo de vulnerabilidade que indique uma relação de consumo.
Ao observar o porte do grupo econômico e que o valor das obrigações envolvidas no caso é de cerca de 200 milhões de reais, o ministro ressaltou que, de acordo com o processo, as empresas do conglomerado autorizaram o banco durante anos a resgatar aplicações e transferir os recursos para cobrir dívidas da controladora. Na avaliação do relator, que foi seguido pelo colegiado, não é possível reconhecer algum tipo de vulnerabilidade que autorize a incidência do Código de Defesa do Consumidor. O Ministério Público Federal apresentou ao Congresso uma lista de sugestões para modificar o texto do projeto de lei geral sobre licenciamento ambiental. Repórter Márcio Fontinelli. A 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que trata de casos relacionados ao meio ambiente e patrimônio cultural, entregou uma nota técnica no Senado pedindo uma série de alterações no projeto de lei que pretende criar uma lei geral de licenciamento ambiental. Uma delas é o artigo 7º, que permite a renovação automática de licença ambiental até que as autoridades se manifestem. Para o MPF, esse tipo de dispositivo vai afetar a fiscalização de ações em desfavor da natureza. O documento foi recebido pelo relator do projeto no Senado, Confúcio Moura, que se comprometeu a levar as propostas para análise. Em audiência de conciliação realizada no Supremo nesta segunda-feira, a mineradora Vale e o Estado do Pará realizaram uma primeira rodada de conversas sobre a licença de operação da mineração Onça-Puma, no município de Ourilândia do Norte. A reunião foi convocada pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, relator dos processos que questionam a decisão do Tribunal de Justiça do Pará de suspender os efeitos da licença do empreendimento para extração de níquel. O Estado alega suposto descumprimento de condicionantes ambientais pela mineradora. A Vale e o Estado se alinharam em relação às questões consideradas mais sensíveis na disputa, como a remoção da população que vive no local da extração de níquel. Uma nova audiência de conciliação será realizada no dia 20 de junho, às 14h. A seguir, o Conselho Nacional de Justiça aprova a regulamentação da atuação do Juiz das Garantias, instituído pelo Supremo Tribunal Federal. Veja também os destaques do Justiça em Números, o relatório que acaba de ser divulgado pelo CNJ. Voltamos em instantes. O Supremo Tribunal Federal divulgou o Sumário Executivo, Benefícios do Trabalho da Auditoria Interna. O documento reúne exemplos de benefícios obtidos a partir da atuação do tribunal. As melhorias decorrem de recomendações emitidas pela Auditoria Interna, que, quando implementadas pelos gestores, podem proporcionar desde a economia de recursos até o aperfeiçoamento da governança e da gestão do STF. Esse aprimoramento pode resultar na criação de novas unidades, exemplo do que ocorreu com a implantação da Ouvidoria do Supremo. O Supremo vai decidir se a aposentadoria por incapacidade causada por doença grave, contagiosa ou incurável deve ser paga integralmente ou seguir a regra da reforma da Previdência de 2019. A discussão parte de um recurso extraordinário que teve repercussão geral reconhecida pelo plenário virtual. As informações com Regina Souza. Os ministros vão analisar a alteração feita pela reforma da Previdência no cálculo desse tipo de aposentadoria. A mudança estabeleceu que o benefício mínimo deve ser de 60% da média dos salários do trabalhador, com um acréscimo de 2% por cada ano de contribuição que exceder 20 anos. Um segurado do INSS alega que essa norma é inconstitucional, pois viola o princípio da irredutibilidade dos benefícios previdenciários. Já o INSS defende a mudança, argumentando que ela visa manter o equilíbrio financeiro do sistema de previdência. Ao se manifestar sobre a repercussão geral, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que há 82 casos semelhantes questionando essa mudança, o que mostra a importância do tema. Ele ressaltou que a questão é de natureza constitucional e tem relevância econômica, política, social e jurídica.
Barroso também enfatizou que o julgamento não trata de casos relacionados a acidentes de trabalho ou doenças profissionais causadas por comportamento dos empregadores, mas sim de doenças que causam incapacidade permanente e são resultado de fatores naturais. A decisão do STF terá impacto em todos os casos semelhantes em outras instâncias da Justiça. Ainda não há data prevista para o julgamento. E está em julgamento no plenário virtual do STF uma ação que discute se a omissão do Congresso Nacional em regulamentar o direito dos trabalhadores urbanos e rurais ao adicional da chamada atividade penosa. Esse adicional, assim como os mais conhecidos adicionais de insalubridade e de periculosidade, é para remunerar o trabalhador por uma condição adversa que é exposto no trabalho. Repórter Marta Ferreira. A atividade penosa é aquela em que o trabalho requer muito esforço do trabalhador e, assim, afeta a saúde mental e física. No meio rural, por exemplo, são aquelas atividades que expõem os trabalhadores ao sol e ao calor durante muitas horas diárias. No meio urbano, alguns exemplos são manutenção em micro-ondas, refrigeradores e outros aparelhos eletrônicos, ajuste de aparelhos de alta pressão, trabalho em temperaturas extremas, como fornos ou frigoríficos, e trabalhos que exijam concentração por longos períodos. O adicional de penosidade é uma compensação financeira destinada a trabalhadores e trabalhadoras que desempenham atividades consideradas penosas. Ele está previsto no artigo 7º da Constituição Federal. Só que, diferentemente do que ocorre com os adicionais de insalubridade e periculosidade, que tem previsão expressa na consolidação das leis do trabalho, a implementação desse adicional depende de regulamentação por lei. O problema é que essa compensação só foi contemplada na Lei 8.112 de 1990, que é restrita para servidores públicos federais. Ou seja, ainda não existe uma regulamentação desse direito para os demais trabalhadores. Em 2022, o então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu que o Supremo Tribunal Federal estabeleça um prazo para o Congresso Nacional regulamentar o adicional de penosidade. Alegou que, enquanto não for editada lei federal regulamentando esse adicional, a segurança e a saúde dos trabalhadores urbanos e rurais não receberão o nível de proteção exigido constitucionalmente. O pedido foi levado para ser analisado em sessão do plenário virtual. O relator do caso é o ministro Gilmar Mendes. Ele votou no sentido de atender ao pedido feito na ação, reconhecendo a demora do Congresso em regulamentar a questão. Assim, fixou prazo de 18 meses a contar da publicação da ata deste julgamento para a adoção das medidas legislativas constitucionalmente exigíveis para suplantar a omissão. O ministro Flávio Dino já votou seguindo o entendimento do relator. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina no dia 4 de junho. O Conselho Nacional de Justiça aprovou a resolução que regulamenta o juiz das garantias, instituído pelo Supremo Tribunal Federal. O repórter Pablo Lemos tem os detalhes. A resolução foi aprovada por unanimidade. A proposta é fruto do grupo de trabalho do CNJ, que inclui representantes do sistema de justiça. Eu me ative muito ao que determinou o Conselho, ou melhor, o Supremo, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, e me fixei muito próximo do acordo. E também eu não posso deixar de esquecer que nós temos realidades completamente diferentes. A Amazônia não pode ser considerada nesse aspecto como o Rio de Janeiro, como o Espírito Santo. A minha Bahia, que eu tenho comarca a 1.200 quilômetros da capital, não posso também considerar. Então, o que eu queria mais deixar claro é que os tribunais, que são os conhecedores da realidade de cada um do seu estado, que adote o posicionamento que melhor for e mais conveniente for para a administração do tribunal no que tange a essa matéria. A medida aprovada deve alinhar a atuação dos tribunais às diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal num prazo de 12 meses. Entre as disposições, foi prevista a necessidade de capacitação de magistrados sobre o assunto, com a participação da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados.
Também foi estabelecido que o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça vai atuar em parceria com os tribunais, com o assessoramento técnico necessário. Na sessão, a Ordem dos Advogados do Brasil defendeu a constitucionalidade do Juiz das Garantias. O Juiz das Garantias é um grande avanço para o Brasil. Eu acho que trazer isso para a realidade talvez seja um pouco mais difícil, mas louvo a esse Conselho Nacional de Justiça por ter se debruçado, dedicado num tema ultra sensível para a sociedade brasileira. E o Supremo Tribunal Federal tem um papel preponderante porque acabou colocando isso nos trilhos. A regulamentação das atividades do Juiz das Garantias atende a uma lei de 2019, conhecida como Pacote Anticrime. A medida busca aumentar as penas para determinados crimes, restringir benefícios processuais e incluir novas práticas no sistema de justiça criminal. Esse magistrado deve atuar na fase do inquérito policial. Ele vai ser responsável pelo controle da legalidade da investigação e por proteger os direitos individuais dos investigados. Depois, a partir do oferecimento da denúncia, a competência passa a ser do juiz da instrução. Em casos de competência do tribunal do júri ou de violência doméstica, o juiz das garantias não deve ser envolvido. A produtividade do judiciário brasileiro subiu quase 7% no ano passado, o segundo melhor resultado da série histórica. Mas o volume de processos que chega à justiça ainda dificulta a solução rápida dos casos. Essas informações fazem parte do relatório Justiça em Números, divulgado hoje pelo Conselho Nacional de Justiça. A repórter Evne Araújo acompanhou e tem os detalhes. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, a estrutura do Poder Judiciário hoje compreende em 91 tribunais de todas as instâncias, com 18 mil magistrados e quase 276 mil servidores. Em 2023, o volume de processos recebidos pela Justiça brasileira chegou a 35 milhões, quase a mesma quantidade de processos encerrados em todo o país, que ultrapassou a marca de 34 milhões e 900 mil. O aumento na produtividade foi de 6,9% em relação ao ano anterior, o segundo maior percentual da série histórica. Atualmente, de acordo com o CNJ, o tempo médio de tramitação de um caso que já teve decisão definitiva é de 2 anos e 7 meses. Nós vivemos uma epidemia, eu diria, de judicialização no Brasil. Tem um lado positivo nesse dado. É que, se a população acorre ao judiciário, é sinal que ele desperta confiança. É sinal que as pessoas acreditam e têm a expectativa que o judiciário possa resolver os seus problemas. A faceta negativa é que não há estrutura que consiga atender com a celeridade desejável esse volume de demanda. E não por outra razão, nós estamos mapeando a litigiosidade no país para tentar enfrentá-la. A estimativa do Conselho Nacional de Justiça é que cada magistrado julgou mais de 2 mil processos por ano. O relatório Justiça em Números também traz um recorte de raça e gênero. Apenas 14% dos juízes brasileiros são negros e 36% são mulheres. Essa é uma estatística, sobretudo nesse momento, em relação aos magistrados, que nós estamos tentando mudar, aumentando o número de pessoas pretas e pardas na magistratura. Como todos sabem, está aberto um edital para a arrecadação de verbas para nós financiarmos os 100 primeiros candidatos negros, 100 primeiros colocados do Exame Nacional de Magistratura. Nós estamos tentando arrecadar dinheiros para financiar uma bolsa de R$ 3.000 per capita por até 2 anos para se tornarem mais competitivos nos concursos para a magistratura. Quanto à participação feminina, o Conselho Nacional de Justiça também tem uma política de alternância, no mínimo alternância, nas promoções por merecimento. Se for promovido um homem por merecimento, a promoção seguinte tem que ser de uma mulher.
Quanto à meta de um judiciário totalmente digital, quase 91% do total de casos em tramitação já correm por meio eletrônico e quase 100% das ações que deram entrada no ano passado já foram de forma digital. No início dessa sessão do CNJ, o presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, fez uma manifestação de pesar pelo falecimento de Leão Lima de Moraes, pai do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Barroso declarou que espera que a família encontre conforto após um momento de luto e de tristeza. A cerimônia de despedida em São Paulo foi restrita aos familiares. Você vai ver que a primeira turma do Supremo manteve a reclamação disciplinar aberta pelo CNJ contra desembargador do TRF da 6ª Região. E ainda hoje tem a segunda reportagem da série especial sobre entrega voluntária para adoção. É no próximo bloco. Até já. Os ministros do Supremo Tribunal Federal devem proclamar o resultado do julgamento que validou a saída do Brasil da Convenção 158 da OIT, que proibia a demissão de trabalhador sem justa causa. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. Na ação apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG questionava decreto presidencial que, em 1996, denunciou a Convenção da Organização Internacional do Trabalho 158, de 1982, que tirava o Brasil do acordo porque a norma proibia empregadores de demitir trabalhador sem justa causa. Aqui no Supremo, a CONTAG alegou que a Constituição determina que cabe exclusivamente ao Congresso Nacional decidir definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Agora, na sessão do plenário físico, os ministros devem proclamar o resultado do julgamento virtual, em que no ano passado a maioria dos ministros negou o pedido da CONTAG, declarando válido o decreto presidencial. O entendimento que prevaleceu é de que a denúncia de tratados internacionais pelo presidente da República deve ter anuência do Congresso Nacional. Apesar da decisão, os ministros mantiveram válidos os atos anteriores. Entrega voluntária para adoção. Você acompanha agora a segunda reportagem da nossa série sobre esse tema tão importante. Nesta matéria, a repórter Carolina Chaves apresenta o passo a passo desse processo. A parentalidade é uma escolha que implica em renúncias e entrega. Por isso, quando a opção é de não cuidar do bebê após o nascimento, a mulher pode e deve procurar a Justiça ou qualquer rede de atendimento de saúde, como explica a advogada Mabel Rezende, presidente da Comissão de Adoção do Instituto Brasileiro de Direito de Família do Distrito Federal. A mulher que deseja fazer entrega direta, estando grávida ou parturiente, ela tem que procurar a vara da infância da sua cidade. Não tendo vara da infância, ela procura a vara de família ou a vara única da sua cidade para que ela possa ser acompanhada pela equipe técnica. Mas não só a vara, mas se essa mulher expressar o seu desejo dentro de uma das redes de apoio, por exemplo, no hospital ou num serviço social que está sendo disponibilizado para aquela mulher, ou mesmo numa escola, todos esses agentes têm por obrigação, não é uma faculdade, de informar a vara da infância do desejo daquela mulher de entregar o filho para adoção, para que ela possa ser acompanhada de uma forma segura e sem qualquer constrangimento, informada, levada a refletir de uma forma segura e respeitosa a respeito das suas motivações, para que ao final ela possa decidir de forma segura, e responsável sobre a entrega direta do filho para adoção. E quando esse desejo é sinalizado, a vara da infância, com toda a sua equipe, entra em ação para ajudar. Esses casos têm prioridade na Justiça. A vara da infância, ela pode ser acionada diretamente por essa mulher que deseja entregar o filho em adoção, exercer o direito de abrir mão do poder familiar. Então, essa mulher pode procurar a vara da infância e juventude.
E aí o psicossocial, psicólogos e assistentes sociais vão iniciar esse acompanhamento, vai fazer uma entrevista, vai entender toda essa situação, vai produzir um relatório e esse relatório vai dar início a um processo judicial que vai acompanhar essa mulher. A Defensoria Pública é um dos atores essenciais para o atendimento da mulher, garantindo que todos os direitos da mãe e do bebê sejam respeitados. A Defensoria Pública ela presta assistência jurídica gratuita para as genitoras que desejam fazer a entrega voluntária para adoção. São genitoras que tenham conhecimento ou que receberam essa informação relacionada à possibilidade de fazer a entrega. Nós fazemos todo o acompanhamento processual dessa genitora. Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça, em 2022 foram realizadas 629 entregas voluntárias e no ano passado esse número aumentou para 833. Este ano, até o momento, 266 recém-nascidos foram entregues para adoção. Júlia é psicóloga do Grupo de Apoio à Convivência Familiar e Comunitária, Aconchego, no Distrito Federal, onde faz atendimento e acompanhamento de entrega voluntária e adoção. O tema da entrega ele precisa ser muito discutido com profissionais de diferentes áreas. Muitas vezes, a primeira pessoa que vai escutar sobre o desejo de entrega é um profissional de saúde, durante o pré-natal, às vezes durante o próprio parto. E esse profissional, ele precisa estar preparado para fazer essa escuta, sem julgar e orientar essa mulher. Por quê? Porque qualquer intervenção ali meio mal feita, desrespeitosa, pode fragilizar muito. E a gente precisa pensar sobre quais os significados carregar um filho e escolher não cuidar tem, porque pode estar envolvido com violências pregressas, com a própria história passada, até com uma situação de violação de direito no território ou no estado. E do ponto de vista do bebê, os bebês eles estão passando por um processo de subjetivação e significação no mundo. Então eles precisam escutar que eles vão ser cuidados. E ainda falando sobre adoção, a Vara da Infância e Juventude de Várzea Grande, Mato Grosso, promoveu uma capacitação sobre as temáticas entrega legal e adoção. Cerca de 100 servidores do Poder Judiciário e atores da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente do município e da capital participaram do evento. Confira na reportagem de Laura Meirelles. Infância e Juventude de Várzea Grande promoveu uma capacitação aos servidores do Poder Judiciário e membros das redes de proteção à criança e ao adolescente do município e da capital com a temática entrega voluntária e adoção. O evento foi realizado no Fórum da Comarca em celebração à Semana Nacional da Adoção. Os tribunais de justiça estipula uma semana no mês de maio para tratar dos assuntos afetos à infância e juventude, né? E então aqui a comarca de Várzea Grande está desenvolvendo, trazendo esse evento com uma servidora do próprio Poder Judiciário, capacitada, com muito conhecimento prático, é a doutora Lavínia, que vai trazer e trocar experiências com os profissionais que se envolvem nesse trabalho da infância e juventude. Durante 2 dias, os profissionais que atuam na rede, como conselheiros tutelares, agentes de saúde, assistentes sociais e psicólogos, foram capacitados para prestar um serviço ainda melhor para a infância e juventude de Cuiabá e Várzea Grande. A nossa tentativa, quando falamos sobre os processos de habilitação, quando falamos sobre os processos da criança e do adolescente, é dizer que a justiça ela não está fazendo burocracia, ela está garantindo os direitos dessas pessoas que estão envolvidos no processo. Além disso, a gente vai fazer a tentativa de desmistificar alguns mitos referentes à vivência do processo adotivo, trabalhando a ideia que pai e mãe são pai e mãe a partir do momento que desejam e que se vinculam afetivamente e que filho é filho. A gente não precisa fazer uma distinção entre ser ele por adoção ou ser ele pela via biológica. A seguir, a gente fala sobre o serviço de recuperação de documentos para as pessoas atingidas pelas chuvas no Sul. E veja também, primeira turma do Supremo mantém reclamação disciplinar aberta pelo CNJ contra desembargador do TRF da 6ª Região. Voltamos já.
primeira turma do Supremo Tribunal Federal manteve a reclamação disciplinar aberta pelo Conselho Nacional de Justiça contra o desembargador Evandro Reimão dos Reis, do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Ele é investigado por demora na análise de processos. Repórter Evne Araújo tem os detalhes. Todos os ministros da primeira turma acompanharam o voto do relator Cristiano Zanin, que havia negado em decisão individual o pedido do desembargador para anular o ato do Conselho Nacional de Justiça. Ao analisar o recurso contra a liminar, o ministro apontou que os argumentos trazidos pela defesa do magistrado eram os mesmos já rejeitados anteriormente, sem elemento novo capaz de modificá-la. Entre as alegações estão a suposta inconsistência nas provas e nos fatos que levaram à instauração do procedimento e cerceamento de defesa. De acordo com Zanin, não houve ilegalidade ou abuso no procedimento. Reimão dos Reis é alvo de apuração do CNJ por má gestão, morosidade em processos e relacionamento inadequado com servidores. Além disso, ele é suspeito de não morar em Minas Gerais, enquanto o Tribunal Regional Federal da 6ª Região tem sede em Belo Horizonte. O Ministério Público Federal está acompanhando a atuação da rede de saúde mental no Rio Grande do Sul. Uma das frentes é verificar como verbas federais serão aplicadas no apoio psicológico a pessoas atingidas pela maior tragédia climática enfrentada pelo Estado. O repórter Márcio Fontinelli tem os detalhes. Com o aumento do número de vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, o Ministério Público Federal se comprometeu a acompanhar de perto as ações públicas para garantir o acompanhamento psicológico dos moradores que perderam familiares e bens materiais no desastre ambiental. Em reunião com representantes da União e do governo gaúcho, ficou acertado, entre outras medidas, que profissionais serão capacitados em uma articulação com o Ministério da Saúde para facilitar a habilitação de centros de atenção psicossocial em municípios atingidos. O MPF lembra que já existe verba emergencial liberada para as ações. O serviço de recuperação de documentos passa a ser oferecido em postos fixos em Porto Alegre. A expansão do serviço, que já vem sendo prestado emergencialmente desde a primeira semana de maio, diretamente nos abrigos temporários da cidade, busca chegar a pessoas que também ficaram desalojadas, mas foram acolhidas nas casas de parentes ou amigos. Repórter Mauro Bercois. O trabalho faz parte do programa Recomeçar é Preciso, a ação emergencial para a recuperação de documentos que ocorre em diversos locais do estado. É uma parceria entre a Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a Corregedoria Geral da Justiça, o Conselho Nacional de Justiça e os registradores civis do Rio Grande do Sul. Segundo a juíza de direito Fernanda Anhorne, da primeira vara civil de Porto Alegre, a viabilização dos documentos permite que as pessoas possam buscar os benefícios assistenciais. Esse trabalho está sendo muito importante porque nós estamos indo aos abrigos de acordo com a demanda de cada um dos abrigos e nós estamos então encaminhando as segundas vias das certidões de nascimento e de casamento das pessoas que perderam os seus documentos, que não tiveram tempo de retirar os seus documentos das residências invadidas pela água. Eu moro com meu filho e mais 2 amigos meus e lá tá tudo alagado, não tem nem como voltar porque eu precisava pegar mantimentos e roupa que deixei lá, não tem nem como conseguir voltar lá. Eu não tenho nem os documentos, perdi todos os documentos, tanto que agora eu vou começar a fazer todos os meus documentos aí e vim com um chinelo de dedo. Cadê o meu filho que eu ia com a roupa do corpo, ainda consegui pegar uma bermuda e uma camiseta para ele e uma camiseta para mim, foi o que eu consegui salvar. Em Canoas, a força-tarefa vai diretamente nos locais onde estão os desalojados, com o objetivo de garantir o direito básico de identificação civil. Aqui na Ubra, os atendimentos de registro civil começaram na última quarta-feira. As pessoas estão procurando para fazer certidões de nascimento e também de casamento. Ao todo, estão alojadas temporariamente 6.500 pessoas aqui na Ubra. Ao fundo, nós podemos ver o prédio onde chegam as doações. E agora nós vamos conversar com o juiz de direito, Diego Demarque, aqui no prédio 55, onde tem 2.000 pessoas alojadas temporariamente. A possibilidade de ir até o local onde as pessoas estão.
humaniza o serviço e leva o judiciário até aqueles que estão em um momento de grande sofrimento, mas podem começar desde já a recuperação do que foi perdido. Na verdade, a gente faz o levantamento por um formulário eletrônico, né? Nós colhemos todos os dados daquela pessoa que quer uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, e isso é enviado eletronicamente para o Registro Civil aqui de Canoas. Quem teve o seu registro em Canoas vai receber já daqui a certidão original, e quem teve de outras cidades ou outros estados também vai receber. O registro de Canoas que faz essa remessa eletrônica para o cartório de origem. Isso vai dar muito mais celeridade no procedimento, a gente vai conseguir, de uma forma mais rápida, atender as pessoas que perderam tudo e, dentro de tudo que perdeu, os documentos também, a sua história de vida. José está com a sua esposa e os 10 filhos recebendo todo o auxílio e se preparando para recomeçar a vida depois que as águas baixarem. Vai fazer 3 semanas. Desde o dia que aconteceu, o fato que eu acompanhei, a minha mulher veio com meus 10 filhos numa quinta-feira de noite e eu fiquei lá em cima da minha casa de quinta a sábado. Eu fui resgatado num sábado, 6 horas da tarde. E onde é que tu morava? No bairro Fátima. Como ficou a tua casa lá? A minha casa ficou até o teto em cima de água. Eu perdi tudo. Agora a gente tem que levantar a cabeça, agradecer a Deus, ser forte, que a gente conseguiu sair de uma situação delicada que a gente nunca esperava que ia acontecer. No próximo bloco, a gente fala sobre direito do consumidor e o que fazer caso você receba incontáveis ligações de uma mesma empresa por muito tempo. E ainda, o Judiciário de Rondônia conta com ferramenta tecnológica para monitorar a frequência das pessoas em cumprimento de medidas e penas alternativas. Voltamos já. Você já recebeu ligações de uma mesma empresa por muito tempo e várias vezes ao dia? Em muitos casos, não adianta reclamar com a companhia ou em canais para essa finalidade. O caminho é ajuizar uma ação. Foi o que ocorreu com o consumidor de Brasília. Quem conta essa história é a repórter Viviane Novaes. O servidor público Gleison de Oliveira não parava de receber ligações gravadas da operadora de celular. Primeiro era um sistema eletrônico, uma voz eletrônica, procurando por uma pessoa chamada Maria, que eu desconhecia, e informava na ligação. A ligação ele reconhece a voz, é uma espécie de inteligência artificial, e eu falava que não conhecia, eles falavam tudo bem, desligava. Todavia, retornava novamente com as ligações, procurando a mesma pessoa, insistentemente. Não adiantava você negar. Eram até 10 ligações por dia, e isso durou mais de 2 meses. Gleison ligou várias vezes para a operadora, procurou canais de reclamação e de bloqueio, mas as insistentes ligações só pararam mesmo depois que ele entrou na justiça contra a operadora. O juiz determinou que a empresa parasse de ligar para Gleison e que pagasse a ele uma indenização de R$2.000 por danos morais. Acho que muitos consumidores no Brasil afora passam por isso. Creio que seja uma praxe dessas empresas, né, grandes. Para elas tanto faz, tanto fez, e elas mantêm as ligações insistentemente, e assim, a única salvação da gente é o judiciário. E creio que muitos consumidores ainda não têm, né, essa ideia de buscar o judiciário e acabam ficando com aquelas ligações, né, recebendo aquelas ligações o tempo todo, e não é legal. As ligações excessivas são consideradas uma prática abusiva, como conta o diretor do PROCON do Distrito Federal, Marcelo Nascimento. Viola ali os direitos do consumidor, principalmente a intimidade, o sossego, né, do consumidor, né? Principalmente nos casos também que ele entra em contato com a operadora e pede para que essas ligações cessem. Então, sem dúvida nenhuma, caracteriza uma prática abusiva por parte das operadoras e também das empresas que fazem esse tipo de telemarketing ativo. Não existe uma lei no país para esse tipo de prática, mas normas estaduais. Temos
leis locais, assim como temos aqui no Distrito Federal, que disciplinam a prestação de serviço do telemarketing ativo, né? Regulamentando, por exemplo, o horário que essas ligações devem ser efetuadas, que elas não sejam realizadas aos domingos e feriados. As ligações ainda continuam sendo permitidas em se tratando de organizações reconhecidamente como filantrópicas, de assistência social ou à saúde. Então, essas leis tratam dessa prestação de serviço que as empresas e operadoras devem obrigatoriamente observar. Então, quando elas, inclusive, têm leis que até limitam a quantidade de ligações, permitindo que elas sejam feitas no máximo até 3 contatos no dia consumidor, né? Ou por SMS ou por ligação. A partir do próximo sábado, entram em vigor regras mais duras da Agência Nacional de Telecomunicações para as ligações abusivas, que são as ligações de disparo em massa para a venda de produtos e serviços. A Anatel vai bloquear por 15 dias as empresas que fizerem mais de 100 mil chamadas em um único dia e que o volume de chamadas curtas, de até 6 segundos, represente 85% ou mais do total. Para facilitar o monitoramento de frequência das pessoas em cumprimento de medidas e penas alternativas, o Tribunal de Justiça de Rondônia passou a usar uma nova ferramenta tecnológica. Todo o trâmite que anteriormente era registrado em papel passa a ser eletrônico. Repórter Natália Monteiro. O Poder Judiciário de Rondônia apresenta uma ferramenta que está transformando a forma como o cumprimento de pena e medidas alternativas são gerenciados. O módulo presente é uma plataforma que garante o controle mais eficiente e preciso da frequência de pessoas que cumprem penas alternativas com a prestação de serviços à comunidade. O que antes era registrado em papel passa a ser eletrônico pelo EOLIS, Sistema Unificado da Corregedoria Geral de Justiça de Rondônia, desenvolvido pelo Núcleo de Aprimoramento do Primeiro Grau, o NUAPRE. Essa prestação ele faz uma entidade cadastrada vinculada à AVPEMA. Até então, todo esse controle vinha sendo feito de forma manual. Encaminhávamos o preso para essa unidade com um documento manual. Lá, ele era recebido e tinha que preencher mensalmente uma ficha de controle, que depois era remetida de novo ao fórum para cadastramento e controle. Muitas vezes, essa ficha era extraviada, não era entregue em tempo oportuno e causava muito problema. Daí esse projeto presente, que tornou esse procedimento agora eletrônico. O módulo presente não só facilita o trâmite, mas também oferece o cálculo automático de penas, otimizando o controle tanto para a instituição cadastrada quanto para a VPEMA, e principalmente para quem cumpre a pena. Não saber que a pena já foi totalmente cumprida dificulta para os assistidos da Defensoria, uma vez que eles não têm a certeza da quantidade de tempo que eles ainda vão ter que prestar de serviço comunitário para que aquela sentença penal condenatória seja extinguida pelo cumprimento. Com a efetivação desse projeto pelo Tribunal de Justiça, ao mesmo tempo que eles estiverem cumprindo, eles já vão ter a ciência do tempo que eles cumpriram e do tempo que falta. Para nós, nessa fiscalização, né, o Ministério Público, como órgão fiscalizador das penas e medidas alternativas, facilita muito justamente porque a gente já tem um acesso fácil e rápido, né? Além do ineditismo dessa ação pelo TJ de Rondônia, que realmente é uma grande satisfação. O módulo presente, ele simboliza, ele marca o comprometimento do Poder Judiciário para com a tecnologia. Uma ferramenta inovadora, que certamente, como outras, servirá de modelo para outros tribunais Brasil afora. O Tribunal de Justiça de Rondônia segue comprometido com a modernidade, sempre em busca de um sistema judiciário mais eficiente e inovador, podendo inclusive servir de modelo para outros estados, a exemplo de outras ferramentas tecnológicas de Rondônia, que integram a Plataforma Nacional do Judiciário. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha a transmissão ao vivo da sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral. E na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. Obrigado pela companhia. Até amanhã.